As áreas urbanas imaginam a agricultura brasileira como algo distante. Geograficamente, ela ocorreria lá pelo interior do Brasil, no mundo rural, afastada das cidades. Essa visão precisa ser superada. A distinção entre cidade e campo atenuou-se e muito. Cidadãos modernos vivem no campo, agricultores moram em cidades e trabalham na roça. O campo está industrializado. Pequenos produtores, conectados às redes de informação, utilizam tecnologias de ponta, num grande esforço de profissionalização. A vocação do Brasil é a agricultura. Ela está presente no cotidiano das cidades, desde os pneus dos automóveis abastecidos com etanol até o papel dos livros e impressoras, passando por roupas, medicamentos, cosméticos e pelo alimento consumido. Bom, variado e barato. Distante do intervencionismo estatal, o agro brasileiro prospera. Basta o governo não atrapalhar. Agora, dada sua dimensão nacional e internacional, cabe refletir sobre o projeto de desenvolvimento nacional com a agricultura no centro. Para compreender a agricultura, não basta apresentar números recordes de produção sempre crescentes. Mais do que o quanto, é essencial entender como se produz no Brasil. É necessário compreender a enorme evolução da tecnologia agrícola nacional, graças à inovação e ao empreendedorismo dos agricultores e de suas organizações, e saber como tudo isso se insere em processos históricos e em raízes culturais próprias do Brasil. Sobre esse tema, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Christian Lobauer. Doutor em Ciência Política pela USP, ele foi presidente da Citrus BR, diretor de Relações Corporativas da Bayer e presidente executivo da CropLife Brasil, e atualmente é diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós temos no Brasil muita gente que conhece dimensões da sustentabilidade, conhece cadeias produtivas, mas são poucas as pessoas que têm uma visão de conjunto da agropecuária brasileira, da sua dinâmica tecnológica, da sua dinâmica na disputa de mercados internacionais e das forças que mexem e movem essa agricultura, tanto no Brasil como no exterior. E hoje no Brasil Verde temos a alegria de receber aqui uma dessas pessoas que conhece muito a dinâmica da nossa agropecuária, que é o Christian Lobauer. Christian, bem-vindo ao Brasil Verde. Obrigado, Evaristo. Prazer estar com você no Brasil Verde e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Christian, antes da gente começar a falar dessa agricultura, dos seus desafios, né, das tecnologias, tudo que vem acontecendo, você podia contar um pouco para nós? Você é filho de agricultor, você é um cara de área urbana, como é que você chegou? Conta um pouquinho aí da sua história, que resumidamente já foi evocada lá. Olha, Evaristo, eu costumo dizer que eu sou um intruso no universo da agricultura e da pecuária. Na verdade, eu fiz ciência política, eu fiz ciências sociais na Universidade de São Paulo e era professor universitário de ciência política e relações internacionais até os meus 30 e poucos anos. Aí, há 25 anos atrás, uma circunstância da vida me levou a trabalhar para a Fiesp, na gerência de relações internacionais, que era uma gerência nova, para cuidar justamente das questões comerciais da indústria e, como consequência, da agricultura nas negociações da época da OMC, da ALCA e da União Europeia. Eu vim da universidade com esse perfil. E, a partir daí, eu entrei na vida executiva. Eu fiquei alguns anos na Fiesp, cuidando desse tema, e depois eu fui para a Associação Brasileira dos Exportadores de Frango, porque o frango é um produto brasileiro que está muito presente no comércio internacional, né, em várias instâncias, todas as barreiras comerciais que você pode encontrar, o frango encontra, e ainda assim é um produto muito competitivo no Brasil. E a partir daí a vida foi me levando. Eu fui da ABF, né, hoje a BPA, mas foi me levando para o suco de laranja. Eu participei da direção da indústria de suco de laranja, na Citrus BR. Na verdade, a gente fundou a Citrus BR, porque era uma associação antiga que fechou e uma nova que abriu. E depois eu fui para a Bayer, para fazer, parece que é diferente, mas para fazer a mesma coisa, lidar com o governo, representar o grupo Bayer, que é um grupo agrícola muito grande, né? A gente acha que é só de medicamento, mas ele
na área de saúde, mas a área agrícola é muito forte na Bayer, não só defesa vegetal, mas sementes. E aí eu fiquei 5 anos na Bayer, e depois da Bayer fui para a Associação das Empresas de Defesa Vegetal, Biodefensivos e Sementes. Então, em 25 anos, eu acabei virando uma pessoa que frequenta muito o ambiente das entidades de representação da agricultura, com uma experiência de comércio internacional, e meus amigos, os meus parceiros aí da vida têm sido muitos agrônomos, muitos veterinários, professores como você e muitas outras figuras muito, muito interessantes, inteligentes e queridas. Olha, excelente, Cristian, saber desse seu itinerário. Tomara muita gente das cidades e, sobretudo, da área de humanas, né, fizesse um itinerário semelhante, análogo ou parecido ao seu, não é? Agora, com essa experiência, essa bagagem e tudo que você acompanhou, como você está vendo hoje assim, o quadro do desenvolvimento da nossa agricultura, do seu papel no comércio internacional? A gente vê que nós não paramos de crescer em volume, né? Naquelas grandes produções que nós somos os primeiros exportadores mundiais, né? De carne bovina, de carne de frango, suco, café, açúcar, soja, milho, agora algodão, né? Mas também a gente está assistindo uma diversificação enorme de mercados, né? De outros produtos menores, né? Mas que um pouco na esteira de tudo isso criaram agora uma malha, assim, uma espécie de capilaridade nova para a nossa agricultura, né? Porque você exporta vergalho bovino para a Argentina, exporta miúdo de frango para a Polinésia Francesa, gado em pé para o Butão, não para de surgir novos produtos. Maçã, né? Nosso principal comprador de maçã hoje é o Bangladesh, né? Então, como é que você poderia colocar um pouco o que você vê de positivo e também de preocupante, enfim, nessa dinâmica da nossa agricultura? Olha, muito interessante isso daí, esses exemplos que você deu, porque eu fui aprendendo como uma espécie de intruso. Você colocou bem, eu sou um urbano, né? Uma pessoa das ciências sociais que veio parar há 25 anos atrás nesse ambiente que não era o que é hoje, e eu fui me convencendo, e estou absolutamente convencido, de que a vocação brasileira, Evaristo, a vocação, ou seja, aquilo que o país está destinado a ser, é justamente um produtor de alimentos e um produtor de energia sustentável também oriunda desses produtos que a gente está falando aqui. Eu me lembro que eu conheci o professor João Sayad, que era aqui da FEA, da USP, né, já falecido, foi secretário, ministro, e uma vez eu perguntei, há muito tempo atrás, qual é a vocação brasileira? E ele disse, olha, a vocação brasileira é o que o Brasil quiser. No entanto, o Brasil já perdeu algumas oportunidades. Então, lá naquela época, nos anos 80, ele poderia ter entrado na onda da tecnologia, produzir chip, produzir computador, etc. Mas ele errou políticas públicas e fez um modelo protecionista, etc., que perdeu a onda, não conseguiu mais. Não vai ser mais um produtor de tecnologia e eletrônica e muito menos de tecnologia da informação. Mas, me parece que nos últimos 40 anos está comprovado, e não tem quem segure, que o Brasil é um grande produtor de alimentos e energia sustentável. E isso não significa que ele seja apenas um produtor de commodities, que seja um fazendão, que sejam produtos do setor primário, que não tenha tecnologia, que não tenha relevância. Pelo contrário, a gente tem nas mãos aí um país pronto para desenvolver tecnologia, tudo que é insumo de ponta para ganhar produtividade nesses produtos, agregar valor nesses produtos todos, agregar novos produtos, quer dizer, não é só soja, milho, cana e algodão que representam a nossa potência. Você estava dizendo, tem coisas que a gente nem ouve falar, mas tem macadâmia, tem pequenos grãos aí que estão surgindo com força total, e um universo de gengibre. Gergelim, exato, gergelim em Goiás, tem o próprio trigo que está crescendo, você já fez programa e artigos sobre isso, e não tem fim, não tem limite, porque é uma terra muito grande, muito vasta, tem água suficiente, tem gente inteligente, trabalhadora, tem empresa, tem uma relativa estabilidade institucional, que é uma coisa que a gente, no dia a dia, sofre muito com isso, mas você olha para o mundo tem instabilidade muito maior na maioria dos países. Para dar um exemplo qualquer, o Sudão, um país que tem terra, que tem água, que tem possibilidade de ser um grande produtor de alimentos, também de energia, mas ele não tem estabilidade institucional, não tem
uma tradição de empresa, uma tradição de negócio, e tem um monte de coisas que a gente já tem, e eles não têm. Né? Não tem máquinas, gente que entende, engenheiro. Então, essa vocação a gente tem que despertar nos brasileiros, que ainda não perceberam muito, talvez está melhorando, mas a possibilidade, as oportunidades de trabalho, de renda, de desenvolvimento, de criação de riqueza, que a produção de alimento e de energia sustentável tem para o Brasil. Isso já está acontecendo, não é uma questão assim, nós vamos um dia. Já é o que está acontecendo e a tendência é que se amplie muito mais para muitos produtos diferentes, para muitos mercados diferentes, e a gente tinha que investir todo o nosso tempo e energia nisso. Agora, para isso, você precisa também de políticas públicas no setor da infraestrutura, não é? No setor de eletrificação rural, no setor da armazenagem de água, para desenvolver a irrigação, enfim, nós não temos hoje ainda, no nível do Estado, eu tenho a impressão, né, políticas favoráveis a isso. Pelo contrário, a gente tem até políticas nocivas, né, que geram muitos problemas para os agricultores, na questão fundiária, na questão ambiental, etc. Acho que tem aí que caminhar com duas pernas, né? Uma perna que esse setor privado que está acreditando tem que continuar, e talvez até tenha uma dinâmica tão significativa, porque o Estado talvez não se meteu tanto diretamente nesse setor, né? Mas agora ele precisa, talvez, também de um salto qualitativo nesse ambiente aí, que depende muito do Estado, né? Exatamente. Assim, o que ajuda a explicar esse fenômeno dos últimos 40 anos é justamente o fato do Estado ter saído, ou parcialmente saído do controle, né? Você conhece bem isso aí, com muitos temas, mas no Brasil ele controlava a produção, controlava financiamento, controlava estoque, controlava exportação, até meados dos anos 80. Tinha Instituto Nacional do Café, Instituto Nacional do Açúcar, Instituto para tudo. Tinha as gavetas de controle da exportação, as cotas de exportação, os preços. Isso tudo, quando o governo sai, é curioso isso, é importante porque isso não se fala na universidade, mas quando o governo vai saindo disso, no final dos anos 80, cria uma situação de concorrência, de necessidade de agregar produtividade e valor naquilo que se fazia na terra, que não tinha antes. Isso foi bom. Só que agora, depois de 40 anos, a gente enfrenta esse problema que você colocou. O Estado ainda é um dificultador no Brasil, para tudo que se faz, não é só na agricultura, não. A gente tem um perfil burocrático muito pesado, de tentativa de controle das coisas, e é uma questão cultural que tem que ser combatida. Então a gente não tem, por exemplo, a obviedade da necessidade de se abrir para a infraestrutura. Se o Estado não consegue fazer, que deixe o setor privado fazer. Né? A questão de a análise sanitária, por exemplo, você não tem como setor privado fazer, mas é uma coisa tão estratégica você ter uma Anvisa equipada com equipamento, um IBAMA também equipado com equipamento, e o Estado não tem conseguido nem dar essa qualidade de serviço para essas instituições e também não consegue sair. Né? Nós estamos num imbróglio burocrático que dificulta demais o novo salto de qualidade que tem que ser dado para isso que já foi feito. Né? Assim, hoje o Estado é mais um dificultador do que um aliado. Eu nem vou entrar aqui na conversa mais política, né, por excelência, do campo das ideias, porque isso aí a gente vai ficar maluco aqui, mas assim, só para dar um exemplo, um país que prestigia uma instituição que invade terra, que não tem CNPJ, né, e não prestigia tudo aquilo que o produtor rural já faz para preservar a natureza, para manter a terra funcionando, está pagando imposto, para criar emprego, nós temos um problema profundo para resolver, de autoentendimento, uma autorreflexão tem que ser feita pelos brasileiros. Será que a gente está pensando as coisas certas para aquilo que a gente já conseguiu fazer? Né? Porque a gente tem um potencial, como a gente ouviu desde que nasceu, que é incomparável, mas nós estamos pensando as ideias erradas. Cristian, vamos deixar o pessoal pensar um minutinho, nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Tem boas questões aí para se pensar. 1 minuto e a gente já volta aqui no Brasil Verde com o Christian Lobauer.
Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde conversando com o Christian Lobauer sobre a história do desenvolvimento da agricultura brasileira, né? E o que permitiu esse extraordinário crescimento pela inovação, pelo empreendedorismo nos últimos 40 anos. E uma das razões que o Christian evocava era o Estado ter deixado de intervir na agricultura, né? De controlar o açúcar, de controlar as exportações, de controlar o café. Tudo isso suscitou competitividade, diversificação. Vivemos um período extraordinário. E, Christian, você estava falando também do imbróglio que nós estamos hoje, de um Estado que não dá lugar para o privado, também não tem competência para ocupar esse lugar, e pior ainda, às vezes por falta de visão, e uma visão muito equivocada da agricultura, de pessoas que não conhecem mesmo essa agropecuária, acaba, de um lado, você dizia, né, promovendo, né, no mais alto nível, instituições de invasores de terra, de criminosos, né, que nem CNPJ tem, e, ao mesmo tempo, eu até agregaria um outro exemplo aqui, fazendo com que a Embrapa, um órgão de pesquisa, tenha, isso é um dado objetivo, é numérico, um dos menores orçamentos dos últimos 25 anos. Né? Então, isso é um dado objetivo da prioridade que se está dando para a ciência e da prioridade que se está dando para o agro, né? Quando a Embrapa está vivendo uma situação dessa. Agora, como você disse, sem entrar, acho que na dimensão assim, mais da política, nesse sentido de governo, etc., como você vê os caminhos aí para o futuro? Como é que para onde a gente teria que estar indo para melhorar e para dar mais sinergia ainda a essa vocação que desde Dom Pedro II, acho que ele captou isso muito bem, essa vocação agrícola associada à inovação, ele que criou o agronômico de Campinas, que incentivou o reflorestamento, etc. A gente vê que na história você tem personagens que já tinham captado, né, essa força da agricultura, pelo empreendedorismo de quem viria para cá, dos imigrantes, etc., mas também associada à tecnologia, a escolas de agronomia, tudo isso. Olha, Evaristo, eu acho que o mundo das ideias é muito importante. A gente, às vezes, não dá conta da importância que tem as ideias para aplicação daquilo que a gente quer ser, né? E tem algumas ideias que nunca prosperaram muito no Brasil, que agora começaram a florescer, ainda que timidamente. A ideia da concorrência, a ideia da competição, a ideia do mérito, a ideia da construção do empreendimento através da vontade individual de se transformar a terra ou transformar uma empresa, construir uma nova startup que vira uma empresa. São coisas novas que estão acontecendo, no Brasil também. Existe sempre o Brasil é um país curioso, eu acho que está 50% para cada lado, ainda tem uma visão de Estado, de desenvolvimento induzido pelo Estado, de gente que quer trabalhar no setor público, tem um bom salário, dependendo do Estado, mas está crescendo numa geração que está vindo aí, a ideia de que é preciso ter concorrência para tudo. Tem que ter um espaço para empreender. Isso está no discurso de muita gente mais jovem aí, na política também, e acho que está vindo. Isso é bom, porque é isso que vai fazer com que a gente dê esse segundo passo de transformação da estrutura do Estado brasileiro. A gente não suporta um Estado tão pesado, tão ineficiente, e as ideias que estão dentro desse Estado vão contra aquilo que a gente está fazendo no setor privado. Então, isso vai virar em algum momento. Eu não sei quanto tempo demora, mas nós vamos estar vivos para ver, eu acho. O que significa dizer que daqui a pouco, daqui 10 anos, embora a gente não vá mais ser um país rico, que o Brasil não tem mais chance de ser rico, porque ele já perdeu o que a gente chama da bolha demográfica, né? A gente demorou muito para educar e formar as gerações mais jovens, então a gente tem um déficit de gente jovem, capaz de realmente dar um salto de produtividade que leve o Brasil a ser um país rico. Mas ainda dá para ser um país médio rico. Ainda dá. A gente tem uns 15, 20 anos para fazer esse trabalho. Começa pela formação das pessoas, né? Uma melhoria radical na qualidade da educação, mas com as ideias certas. Porque a estrutura educacional a gente até tem, mas se as ideias não forem as ideias certas, nós vamos fazer mais uma geração de gente que acha que o Estado vai resolver todos os problemas. A gente tem que dar o espaço para esse pessoal que quer empreender, que você citou aí. Que é o sujeito que fala, eu quero aprender sobre essa máquina, eu quero aprender sobre essa nova cultura, eu quero aprender sobre isso e aquilo. Mas não consegue, porque a escola não deu não fez aquela ponte, né? Não abriu aquela pequena portinha que é um universo de conhecimento que te desperta.
Então, esse é o desafio maior que a gente tem hoje. Eu tenho esperança que isso vai acontecer, porque tem muita gente na sociedade civil trabalhando para isso. Muita gente me procura por causa da minha atuação na comunicação, às vezes jovens, né? E eu falo, olha, vai para Bom Jesus do Piauí. Vai para Bom Jesus do Piauí. Se você é um empreendedor, você vai fazer uma carreira extraordinária, entendeu? Vai lá para Balsas do Maranhão, mas tem tanto lugar hoje no Brasil crescendo, né, num ambiente muito sadio, esse de valorizar o trabalho, valorizar as pessoas, o aprendizado, né? Tantos jovens assumindo também essas fazendas, já tive a oportunidade de entrevistar, se qualificando, até ganhando concursos internacionais, participando de eventos internacionais que não aparecem absolutamente no mundo urbano. O mundo urbano não sabe nada disso. Isso está acontecendo nesse mundo rural. Mas está convergindo. Eu acho que a sua participação aqui no programa hoje ajudou muito as pessoas a descobrirem, tenho certeza, quem está nos assistindo, essa dinâmica tão positiva, né, da agropecuária brasileira, baseada em tecnologia, em inovação e competitividade. Eu queria passar a palavra para você dizer um pouco suas considerações finais aí. Tem aí 1 minuto, 2 minutos para essa conclusão. Ah, que bom. Pena que acabou rápido. Eu vou ser breve, eu queria te contar 2 historinhas, mas vou te dizer o seguinte: o Brasil é um país muito grande. A gente nem sabe, os brasileiros não conhecem o Brasil, não é porque são despreparados, é porque o Brasil é um país muito grande mesmo, muito difícil viajar, conhecer as diferentes regiões, ter a oportunidade de ver. Então, eu fui recentemente para Palmas, que eu não conhecia, uma cidade muito, muito ajeitada. E ela está crescendo também em função da expansão dos grãos e da pecuária em Tocantins, além do turismo, etc. Uma cidade que, se eu tivesse 20 anos, eu ia viver lá. Não tenho dúvida em te dizer isso. Um alto padrão de vida, tudo organizado. Eu fui para Boa Vista recentemente, uma cidade muito bem ajeitada, em Roraima, que também tem reflexos desse desenvolvimento vinculado à produção de alimentos e energia. Então, assim, o que eu queria dizer, assim, para as pessoas pensarem e refletirem, é assim, se conseguirem, vale a pena conhecer o Brasil. E não é ir para a praia do Nordeste e ficar lá. Vai para o meio do país. Passa uns dias nos lugares que você nunca ouviu falar, que você vai se surpreender muito com isso que a gente está falando, com gente trabalhadora, com empresa que está aparecendo nova, com a expansão da atividade agropecuária e assim por diante. As oportunidades que tem aí, né? Para todas as idades. Lógico, você é mais jovem, você está disposto a ir para um risco maior, você não tem filho, etc. Você vai e vai para a vida, porque é um país que está chamando você para trabalhar nesses lugares. E a outra história, rapidinho, é que eu tive recentemente numa feira, você conhece Ciaves, né? De avicultura, de todos os equipamentos e tal. Eu conheci lá uma empresa que eu não sabia que existia, estava lá expondo, pequenininha, de Toledo, que faz um equipamento para você vacinar as matrizes, né? Que são as galinhas que vão criar o pinto que vai ser abatido, né? E eles inventaram uma máquina toda feita no Brasil, inclusive com automação industrial, a parte complexa de automação industrial e eletrônica, feita por eu falei, no final eu perguntei, vocês são engenheiros? Ele falou, não, aqui ninguém é engenheiro, tudo técnica e eletrônica. E estão exportando a máquina para a Arábia Saudita, para Guatemala e para não sei mais qual país. Tudo feito no país. Então você vê umas coisas que a gente não vê na televisão, a gente não vê publicado, mas elas estão acontecendo. E é isso que dá uma certa animação na gente, porque se você for pelo noticiário, você acaba querendo pegar um avião de ida, né? Olha, Cristian, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam. Acho que foi uma entrevista muito interessante e convidá-los, né, a estarem de novo conosco aqui a semana que vem para mais um Brasil Verde, refletindo sobre a sustentabilidade e o futuro da agropecuária brasileira. Até lá.